para estar vigilante na fé, para estar sempre acordado, é preciso que a gente esteja sempre em oração, buscando a Deus todos os dias, ao acordar, durante o dia, durante as atividades do dia, ao anoitecer, entregar a Deus aquela noite de descanso e dizer: salvai-nos, Senhor, quando dormimos, vigiai o nosso sono enquanto velamos. Por isso que Jesus diz: o inimigo veio e plantou a semente em nosso coração. E muitas vezes, quando nós não temos cuidado na nossa vida de fé, o mal, ele vai entrando na nossa vida, na nossa casa, no nosso ambiente de trabalho e a gente nem percebe. Quando a gente não é vigilante, quando nós não temos discernimento, o mal, ele vai encontrando espaço nas brechas que a gente vai dando a ele. E de repente, o mal vai crescendo junto com aquilo que Deus nos deu de bom. Às vezes, num relacionamento a dois, quando a gente não vigia na fidelidade, no respeito, na paciência, o mal ele vai entrando. E de repente aquela pessoa que a gente ama se comporta de uma forma que a gente nunca esperava. E aí a gente faz como a parábola de hoje. Os empregados foram perguntar ao dono: Senhor, o Senhor não semeou boa semente no campo? De onde veio esse joio? Veja, eles dormiram. A culpa foi dos empregados que dormiram. E eles estavam agora perguntando como é que o mal habita dentro junto com o bem. Às vezes pode acontecer isso na nossa família. A gente vai dando espaço para tantas realidades pecaminosas que nos retiram da graça de Deus. Às vezes é uma palavra mal colocada em casa, às vezes é um palavrão, às vezes é uma música que tira a dignidade do ser humano. Às vezes são essas novelas que a gente vai deixando entrar dentro de casa e que retiram de nós o desejo da fidelidade, o desejo do respeito ao ser humano, tantas e tantas coisas que a gente vai deixando entrar dentro de casa, no nosso relacionamento, e de repente o mal está crescendo e a gente não percebe. Por isso que temos que ser sempre vigilantes na fé. Todos os dias nós temos que estar atentos com aquilo que é influência. Porque muitas vezes nós somos influenciados pelos ambientes que a gente está, pelas amizades que a gente constrói e pelas palavras que nós escutamos. Temos que ter cuidado, então, irmãos e irmãs, para não deixar que o joio cresça com o trigo. Porque para tirar o joio, e é interessante, o joio é uma semente que cresce e é muito semelhante ao trigo quando está crescendo. Quando está em fase de crescimento, de plantio, você não consegue perceber o que é joio e o que é trigo. Somente no final da colheita, na hora da colheita, que nós vamos saber distinguir o que é bom e o que é mau. O joio, ele é essa semente, essa espiga que cresce e não se inclina. O trigo é diferente. Quando cresce, o vento é capaz de inclinar o trigo. E ali a gente, na hora da colheita, a gente é capaz de discernir o que é bom e o que é mau. Mas é muito melhor, e o Evangelho de hoje nos apresenta, que a gente corte o mal pela raiz. A gente não pode deixar o mal crescer na nossa vida, porque de repente o mal domina a nossa vida, o nosso coração. Quando a gente vai permitindo que o pecado entre em nossa vida, quando a gente vai permitindo que aquilo que não vem de Deus entre na nossa casa, para tirar depois é muito difícil. Por isso que Jesus nos diz: não durmam na fé, não cochilem. Os pais e padrinhos dessas crianças que aqui estão têm essa missão de cuidar, de zelar pela fé de seus afilhados que hoje recebem o dom da fé. Por isso que um padrinho, uma madrinha
tem que ser exemplo de fé na vida dessas crianças. O pai, a mãe devem ser exemplo de fé na vida destas crianças. Porque o mundo aí fora tem muitos exemplos maus para darem aos filhos de vocês. E se vocês não tiverem cuidado, essas más influências podem habitar no coração destas crianças. Peçamos então ao Senhor neste domingo, na abertura desta festa, que nos dê a graça de sermos fiéis à sua palavra. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Assim seja louvado. Vamos ficar de pé e vamos agora proceder com